Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos pensamentos nesta manhã, procurando buscar a serenidade que o Evangelho nos convida, para que possamos efetivar de uma vez por todas as reflexões que os Espíritos amigos têm nos trazido como páginas de luz pelo Evangelho. Hoje nós vamos ler os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrau as vicissitudes que lhe formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são uma prelibar dos gozos terrestres, celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que estão nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem, os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para ele se resume em eclipsar os que lhe estão próximos, toda alegria em excitar os que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devoram. Pobres insensatos, com efeito, quem não imagina sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhe envenena a vida? Não é a ele, de certo, que se aplicam essas palavras? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si, não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. Querido Jesus, amado Mestre, nesse momento sublime do Evangelho, com os nossos pensamentos elevados até o Senhor, conclamamos aos Espíritos amigos que possam nos fortalecer, imantando os nossos pensamentos de vibrações amorosas, fortalecendo-nos para enfrentar as dificuldades de cada dia, auxiliando-nos a compreender tudo aquilo que me tem causado grandes tormentos. Jesus, que a sua luz alcance todos os lares que ora estão conosco neste Evangelho, fortalecendo o seu espírito de coragem, de esperança e de boa vontade. Que tenhamos calma diante de nossas decisões, dos conflitos que ainda nos atormentam, e que possamos, Senhor, sob a tutela amorosa desses benfeitores, sentirmos agraciados por sua beleza e pela grandeza deste ensinamento que dia a dia nos sustenta e nos ampare. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Amigos, que tormentos são esses que nos afligem? Que tormentos são esses que nós voluntariamente buscamos, talvez ainda por não compreendermos o verdadeiro sentido da vida,
a espiritualidade que existe dentro de nós, nós precisamos pensar que a felicidade não é deste mundo. E muitas vezes, buscando vencer a nós mesmos, sem perceber que este vencer é domar as nossas más inclinações, é modificar o nosso olhar para as questões do mundo, para que possamos modificar as dores que carregamos dentro de nós. Queridos amigos, todos os sofrimentos do homem, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder, que o orgulho, a vaidade, muitas vezes a insensatez, o egoísmo que traz para nós ainda a perversidade, a rebeldia, são para tudo, todos nós, fontes de nossos tormentos. É preciso ver a grande misericórdia divina para que nós possamos vencer a nós mesmos. O Pai, Ele é sempre generoso e nunca pensemos que as nossas dificuldades são por situações criadas pelo outro. Não. Muitas vezes são situações criadas por nós mesmos. O próprio Evangelho nos mostra que há maiores do que os que derivam da inveja, do ciúme. O que isso pode nos causar? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Sim, nós estamos nesse estado porque nós ainda não compreendemos a força das leis de Deus. E Deus é Pai generoso e muitas vezes nos oferece aquilo que mais necessitamos para reeducar os nossos sentimentos. E a humanidade, ela tem vivido umas situações que nos assusta, porque nós temos visto que parece que cada dia o homem mergulha mais nos seus labirintos, encarcerado pelo crime, pelas ideias que são contrárias ao amor, ao bem, a tudo aquilo que Jesus está nos trazendo. E nós vamos observar que o coração do discípulo fiel do Evangelho nos dias de hoje precisa ser revestido de vigorosa couraça de fé, amigos. É preciso que a gente saia dessa floresta escura, das sombras da maldade, que mais uma vez tem nos trazido tantas dificuldades. Que tormentos são esses que nós não nos livramos, justamente pelo processo dos imediatismos que nós estamos buscando? Mas o Evangelho nos mostra pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Sim, amigos, lembremos da nossa imortalidade. A vida não encerra no túmulo. A vida, ela é um movimento íntimo do espírito, e quando deixarmos esse corpo, nós vamos ver quantas quirelas foram criadas por nós, quantas situações foram armazenadas por nossos sentimentos ainda desalinhados às leis de Deus, esquecendo as palavras de Jesus: bem-aventurados, aflitos, pois que serão consolados. Lembre que seremos consolados quando chegarmos ao mundo espiritual e nos percebermos. E quando voltamos ao novo corpo, a uma nova reencarnação, aquelas preocupações anteriores, elas se modificam em forma de necessidade que todos nós carecemos para alinharmos com as leis de Deus. Então, amigos, quando Jesus nos faz o convite, não peques mais, vai e não peques mais, essa frase ele fala também para a mulher adúltera. Essa semente do amor, ela tem que nos ajustar e nós não podemos perder, porque essa semente ela pode se transformar no tempo numa árvore frondosa e que vai nos auxiliar a modificar todos esses pensamentos de perjúria que muitas vezes carregamos. Então, nós vamos ver quanto mais frondosa é a árvore, mais saborosa deve ser o fruto.
E nós precisamos entender que muitas flores que ainda cultivamos e admiramos, elas estão cheias de espinhos. E nós precisamos, amigo, sentir a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa vida. O mundo não se faz em quatro paredes, o mundo se estende para o infinito. É preciso que cada tormento, como nos diz Fénelon, que de tormento, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem sem inveja e que não possui, que não procura parecer mais do que é. Quem nós somos, irmãos? Nós somos filhos de Deus, espírito ainda simples e ignorantes, que estamos procurando encontrar serenidade, confiança em tudo aquilo que fazemos, para testemunhar que nós estamos lutando para nos tornarmos melhores. Nós precisamos entender que o bem que nós ainda não conseguimos fazer pode ser feito, pode ser iniciado. Então é preciso que a gente aproveite todos os momentos para cultivarmos no nosso coração a fé. Saia desses tormentos que você mesmo tem criado para você. E esses tormentos, muitas vezes calcados nos nossos sentimentos, nos nossos sentimentos doentios, nos nossos interesses materiais, nas ilusões que têm nos cegado. Amigos, tomemos cuidado. Nós não somos deste mundo. Muitas vezes somos insensatos ainda por não querer pensar numa manhã mais feliz, que é construído por nós mesmos. Lembremos de que tudo aquilo que hoje nós estamos passando é requisitos de um pensamento doentio, de sentimentos desalinhados. O convite hoje que nós estamos trazendo para vocês é para que nós mesmos procuremos a nossa cura, mas nunca possamos nos esquecer que Jesus nos oferece o caminho para a implantação do reino de Deus em nossos corações. E esses caminhos não são os caminhos que nós queremos trilhar. O caminho das facilidades, do materialismo, dos interesses pessoais. É preciso que a gente purifique cada dia, reflita melhor na nossa maneira de pensar e de sentir, para que a nossa vontade tenha força para comandar esse barco que é a nossa existência, cujo coração deve pulsar nos sentimentos do amor, nos sentimentos da caridade, para que nós possamos intervir todos os dias nesse pensamento que muitas vezes tem nos arrastado. É preciso que a gente possa lembrar que Jesus nos disse que é preciso ter fé para vencer as nossas dores, vencer as nossas dificuldades. E a fé, ela faz com que a gente mova o esforço da vontade e a gente consegue construir novos patamares da nossa existência que fazem com que a gente cultive uma esperança. E a esperança, ela está junto com a fé. E para que a gente possa possuir uma fé de verdade, uma fé verdadeira, reflexiva, eu preciso alimentar uma crença religiosa. Eu preciso ter uma esperança. Eu preciso de cultivar essa esperança para que a fé seja uma construção significativa. Ninguém, amigos, resgata uma dívida unicamente por louvar e ficar aí nessa admiração. É preciso que a gente possa trabalhar pelo bem, amando o próximo, respeitando. Não nos iludamos, amigos, de que tudo se faz com facilidade. Os tormentos que hoje temos carregado é justamente frutos das nossas formas de pensar e de sentir, na forma como nós tratamos o nosso irmão. Lembre-se que Jesus continua com as suas mãos estendidas sobre todos nós. E quando Jesus procura aquele paralítico, aquele doente, aquele leproso
que estava com o corpo cheio de enfermidade, de putrificação, de células enfermas, ele diz para Jesus que ele queria pedir a Jesus que o curasse, e Jesus então fala: quero ser limpo. Quem é que não esquece disso? Nós não carregamos esses tormentos, amigos. Nós já conhecemos Jesus. E é preciso que a gente também tenhamos mãos limpas para auxiliar aqueles que caminham conosco, compreendendo as suas dores, compreendendo os ajustamentos com as leis de Deus, e hoje tão sérias pelas as dificuldades que cada um vem trabalhando ou vivenciando sem compreender a origem das suas dores. Nunca se esqueça, amigos, que cada reencarnação de nosso espírito vai exigir braços abertos do regaço materno que nos acolhe, vai nos pedir que possamos auxiliar que esses braços, as mãos, estejam em movimento para o bem, para que possamos suavizar as dores, os tormentos que nós mesmos temos criado. E Jesus, a todo instante, nos afirmou, se sentirmos cansados, que Ele estaria conosco, pois as mãos do Cristo continuam sendo estendidas para todos nós. Vamos, amigos, sair dessa situação da inveja, do ciúme, desse querer o que o outro tenha. São tormentos graves que nós estamos alimentando e que esse tormento deixa cicatrizes profundas no nosso pensamento e no nosso perispírito. Que tenhamos uma vida sem esses ruídos da dor, da incompreensão, mas que possamos entender que o caminho de toda a verdade é ainda Jesus, o Mestre que veio para nos auxiliar, instalando a verdade em nossos corações, para que nós nos sentíssemos mais fortalecidos e amparados. E hoje, amigos, sob a tutela amorosa de Jesus, é que nós pedimos nesta hora do passe, que Ele fortaleça a nossa compreensão, a aceitação para as nossas dores, a compreensão dos ajustamentos com as leis de Deus, que o passe traga-nos tranquilidade, confiança e serenidade. Mestre Jesus, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamentos, e que a doce e inefável paz do seu amor possa nos sustentar em nossa caminhada, auxiliando estes espíritos queridos que estão no nosso lar, com a luz do seu Evangelho. Amigos e irmãos, recebam em seus corações o nosso abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhado e amparado por esta equipe generosa de Eurípides Barçanufo. Que assim seja.